Glória a Jesus. Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, né? Vamos dando um tempinho aí, né? Os irmãos escolher a oferta. Glória a Jesus. Irmãos, graças a Deus, né? Que estamos aqui nessa manhã para juntos aprendermos a palavra do Senhor. É uma alegria, uma honra estarmos aqui, né, com os irmãos. Quero agradecer, em primeiro lugar, né, o nosso pastor Juvenil, que nos permite, né, com certeza ele delega para o superintendente, irmão Aldemiro. Deus abençoe, viu, irmão Aldemiro, pelo convite, né, o superintendente, ele tem essa liberdade, mas com certeza se o pastor Juvenil não autorizasse, a gente não poderia, né, estar aqui com os irmãos, mas graças a Deus, essa oportunidade de ouro, maravilhosa, e importante para todos nós, né, irmãos? Estarmos na casa de Deus, aprendendo a palavra do Senhor. Meus irmãos, e eu quero, sem mais delongas, né? Eu tenho quanto tempo, Mirão? 10h20, tá. Então, eu quero, sem mais delongas, irmãos, juntamente com os irmãos, estarmos dando continuidade nessa lição de hoje, né? Terceira lição, a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes, né? E eu quero, aqui juntamente com os irmãos, estarmos olhando a introdução, né, da nossa lição, né? A introdução que diz assim para nós, você que tem a sua revista, ou você que não tem também no projetor aí, você pode estar acompanhando, né? Os irmãos estão avançando aí para nós. Aqui diz, irmãos, o Espírito Santo, né, na introdução da nossa lição, antes do evento do dia do Pentecostes, já estava presente na criação, na capacitação de juízes, reis, profetas, como que preparando também a chegada de Jesus Cristo ao mundo, ungindo-o e dirigindo-o ao longo de todo o seu ministério terreno, mesmo na sua morte e ressurreição, Romanos 8:11, né? E Hebreus 9:14, é o mesmo Espírito que está conosco, é o que diz aí a introdução, né, da nossa lição, e a gente observa o texto, né, dessa lição, o tema, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste, o agir do Espírito Santo antes do Pentecoste, o atuar do Espírito Santo antes do Pentecoste. E eu entendo assim, o comentarista, ele começa aqui dizendo que o Espírito Santo já estava presente na criação, mas eu queria até voltar um pouco a mais. Eu entendo, e eu e você sabemos, já vimos aqui em lições anteriores, que o Espírito Santo, né, ele é Deus, terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos num só Deus, no entanto, distintos, cada um na sua ação, cada um fazendo a sua parte, mas um só Deus, um só. Portanto, eu e você cremos que antes mesmo do Espírito Santo agir na criação, eu posso, juntamente com você, entender, ele agiu na criação, o que está relatado a nós nos escritos. Mas eu e você sabemos que ele, por ser Deus, o Espírito Santo, ele já atua antes mesmo de existir qualquer coisa, antes do tempo, né? Porque o nosso Deus, nós sabemos que ele é eterno, esse é um dos atributos de Deus, ele é eterno. Por ser eterno, o Espírito Santo está com o Pai e com o Filho, antes do mundo existir. Se é assim, como nós temos a referência na Bíblia, que Deus planejou salvar o homem antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a existir, Deus já tinha um plano em relação ao mundo. Nesse plano, o Espírito Santo já está presente, também atuando juntamente com o Filho e o Pai, e os três definindo o plano juntos, o plano de salvação. Então, antes mesmo da criação, né, a revista aqui coloca que mesmo na criação a gente já vê o agir
do Espírito Santo. Mas antes da criação, eu e você sabemos que o Espírito Santo de Deus já está atuando, agindo, não é mesmo, irmãos? Para a salvação do ser humano, né? Meus queridos irmãos, se é assim, nós sabemos então, como nós vimos aqui, um só Deus, mas cada um na sua ação distinta. Nesse plano de salvação, Deus o Pai planeja e envia o Filho, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus o Pai planeja o plano de salvação e envia o Filho. E o Filho faz o que no papel redentivo? Jesus Cristo, ele se encarna, ele vem a esse mundo. Jesus Cristo, ele vive aqui em obediência ao Pai, e eu e você sabemos também que Jesus Cristo dá a sua vida, derrama o seu sangue por nós, ele é ressuscitado, e ele cumpre a vontade do plano de salvação de Deus. E o Espírito Santo, aonde que ele age nisso tudo? O Espírito Santo, ele está, por exemplo, concebendo no ventre de Maria. Nós sabemos que Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo está agindo também nesse plano redentivo. Não somente isso, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele tinha ali, era criança, menino, ele ia crescendo, né, em graça, em sabedoria, e o Espírito Santo de Deus ia o conduzindo no seu crescimento. Mas não somente isso, quando começa o ministério de Jesus, nós sabemos que ali no Jordão, né, o próprio João Batista, ele viu quando o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo, e ali, então, conduz o ministério de Jesus, e o seu ministério, todo ele é conduzido pelo Espírito Santo, e depois, ainda o Espírito Santo ressuscita Jesus Cristo. Então veja que os três são distintos, cada um na sua ação, mas um só Deus que cremos, e esse é a ação do Espírito Santo, até mesmo antes do mundo ser criado. Mas segundo o nosso tópico, seguindo a nossa lição, o irmão já colocou aí o tópico primeiro, o Espírito Santo na criação, né? O Espírito Santo na criação, já que ele age antes mesmo da criação, como nós já explicamos aqui para os irmãos, nós podemos ver que não somente antes da criação, mas até mesmo na criação, como diz o tópico primeiro aí para nós, não é mesmo, irmãos? A gente vê que lá em Gênesis capítulo 1, né? Gênesis capítulo 1 tem essa referência, está até aí, né? E a terra era sem forma e vazia, né? Desabitada, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É o que diz para nós lá no livro dos inícios, né? No livro do início, Gênesis, né? O livro inicial de todas as coisas, não o primeiro livro. Eu e você sabemos que não é o primeiro livro que nós temos escrito, né? Porque o primeiro livro, nós aprendemos que é o livro de Jó, mas o primeiro livro que relata a criação, para nós, para mim, para você, é o livro de Gênesis, o livro dos inícios, e ali no verso 2, fala então, como diz o tópico 1.1, é a ação do Espírito Santo na criação. Diz que o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava. Em outras versões diz, se movia, porque na verdade, essa tradução da Septuaginta, esse pairava, na verdade ela vem de uma tradução grega da Septuaginta, mesmo eu e você sabemos que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento no hebraico, mas a versão que chega para mim e para você de João Ferreira de Almeida, ela vem mais da Septuaginta, que é uma versão grega. Então a Septuaginta traduziu por pairava, e esse verbo, né, pairava, a própria lição aí da revista, os irmãos que estudaram em casa perceberam, né, o comentarista aqui nessa parte azul do professor, ele fala que essa exposição pairava é como se, podendo comparar uma ave, né, que cobre os seus filhotes, né? Então essa expressão, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é como se o Espírito Santo já estivesse dominando até mesmo
aquele mundo que ainda não existia, né, era ainda informe, mas o Espírito Santo já estava ali esperando apenas o comando de Deus, né? Ou seja, o comando dele mesmo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, mas ele só estava aguardando o Pai, porque o Pai é que tem essa ação, né, da ordem, e o Espírito Santo está pairando sobre as águas, ou seja, ele está aguardando o momento do início, o momento de começar todas as coisas. Essa é a expressão pairava, por isso que na outra versão diz aí se movia. Então o Espírito Santo estava aguardando ali para poder fazer aquilo que Deus ordenasse. Amém, meus irmãos? Então essa palavra original, né, pairava, chocando, preservando, aguardando, administrando, né? Isso que vai significar esse pairar, né? E na nossa capa aí, e geralmente os irmãos quando vemos revista falando sobre o Espírito Santo, geralmente o símbolo que caracteriza o Espírito Santo é da pomba, né? Na nossa revista tem a pomba aí na capa, né? Essa pomba, nesse momento aqui na nossa capa, essa pomba está sobre a humanidade, demonstrando a ação do Espírito Santo sobre os homens. É claro que o foco aqui, como é o Pentecoste, né, o Espírito Santo capacitando, derramando com fogo, né, a vida do ser humano. Mas essa é a ideia, né, irmãos? O Espírito Santo administrando, aguardando, pairando, por isso que ele está presente aqui na criação. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Deus, né? Conforme diz aí eu já posso expor com os irmãos aí o verso, o 1.2, né? O Espírito se movia sobre a face das águas, nós estamos acabando de falar com vocês, essa expressão no hebraico, ruach, né? Sei lá, os irmãos nos perdoam, às vezes a maneira de expressar, às vezes a gente expressa, né, o hebraico da maneira que está escrito, né? Mas ruach, né, dizem alguns. Mas o interessante é que essa palavra hebraica, né, como está na nossa revista aí no finalzinho do 1.2, desse modo, o primeiro momento da criação, quando a terra se encontrava ainda informe, o Espírito de Deus agiu de maneira sobrenatural, em conjunto com a palavra de Deus. Olha só que Salmo 33, verso 6, olha só que vem completar, Salmo 33, verso 6, vem completar o que nós acabamos de falar, né? Diz assim, Salmo 33, 6, os céus pela sua palavra se fizeram, e pelo seu Espírito o sol, a lua, as estrelas. Outra versão diz, pelo sopro de sua boca, né, os elementos celestes, né? Outra versão vai dizer assim. Portanto, meus irmãos, veja que o Espírito Santo aguarda a palavra de Deus, né? E eu e você sabemos, como vamos aprender lá no Novo Testamento, que Jesus é a palavra, o verbo. Então o Pai, né, ele cria todo o projeto, Jesus, ele é a palavra, o verbo, e o Espírito Santo é que vai fazer as coisas acontecer pelo poder de Deus, amém? Mas não só na criação, nós vemos também que o Espírito Santo, ele mantém, ele sustenta o homem, a criatura criada de Deus, é o que diz o 1.3 aí da nossa lição, né, irmãos? Vai dizer para mim e para você, que nós somos sustentados pelo Espírito Santo. Isso é muito importante, esse 1.3 aqui, porque refuta, muitas vezes, a ideia, que vai dizer os deístas, né, que Deus criou o mundo e nos deixou a nossa própria vontade, né? O homem deixou o homem a fazer aquilo que o destino quisesse, cada um a si mesmo, soltou a humanidade a si mesmo. Mas aqui nós vimos pela palavra de Deus que, além do Espírito Santo criar o homem, a humanidade, ele também sustenta, ele dá vida, ele mantém, né, a ele, lá no finalzinho aí do 1.3, do professor, quem tem aí a revista do professor, diz assim, a ele, ao Espírito Santo, é reconhecida a função de dar vida, tanto espiritual como natural, né?
Você vai encontrar essas referências em Isaías 42:5, né? Depois, quem puder ler lá, dá uma olhada. Salmo 104, verso 30, promovendo a geração de cada ser humano e renovando a face da terra, preservando o homem e as coisas criadas. É o que diz aí na nossa revista aí do professor, nesse tópico primeiro. Amém, meus irmãos? E aí eu encerro esse ponto 1.3 e quero agora, juntamente com os irmãos, darmos uma olhada no tópico 2 da nossa lição, tá bom? Mas antes de entrarmos no tópico 2, os irmãos têm a oportunidade de fazer perguntas, colocações, comentários. Então, irmãos, os irmãos ficam à vontade aí, se os irmãos tiverem colocações, perguntas, algo que venha trazer mais proveito na lição, os irmãos fiquem à vontade. Eu creio que deve ter um microfone aí, ou os irmãos fiquem à vontade. Portanto, irmãos, continuando, já que não temos perguntas, tópico 2 da nossa lição vai dizer para nós: é o Espírito quem capacita o homem, né? É o Espírito quem capacita o homem. Então a gente observa, irmãos, nesse tópico 2 da nossa lição, a maneira como Deus fala com o homem, né? Aqui na revista vai dizer que o Espírito Santo, ele habilita, né, a realizar certas atividades de reis, artífices, sacerdotes, profetas, juízes, não é verdade? Então a gente vê isso aí na parte introdutória do tópico 2. Mas como que era a maneira que o Espírito Santo de Deus falava com o homem depois do pecado? Porque nós sabemos que antes do pecado, Deus tinha comunhão com Adão e Eva, e Deus falava diretamente com Adão e Eva. Nós temos lá no Jardim do Éden essa referência de Deus vindo e falando diretamente com o homem, né? Agora, depois do pecado, de que maneira então que Deus fala com o homem? E aí nós temos as dispensações para nos ajudar a pensar, não é isso, irmãos? E a primeira dispensação que nós temos, nós entendemos que a primeira é a da inocência, que é esse tempo aí do Jardim do Éden, aonde o homem, ele lá no Jardim do Éden, ele tem o conhecimento de Deus direto. Esse é o período da inocência. Depois nós temos o período o quê? Qual a dispensação? Da consciência. Essa era a maneira, depois do pecado, que Deus fala com o homem. Nós vamos encontrar essa referência que Deus fala através da consciência lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Eu não sei se os irmãos têm costume aqui de ler os versículos, né? Eu anotei aqui, eu não sei se vocês têm costume, eu vou falar, mas se os irmãos tiverem costume, alguém levante a mão aí, me dê o sinal, depois eu passo a oportunidade, né, irmãos? Gênesis 6,3 fala assim: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão apenas 120 anos. Então, de que maneira Deus, após o pecado, falou com o homem? Através da consciência. Ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Então veja que nesse período da consciência, Deus falava com o homem na sua consciência, mostrando para ele os seus erros e tentando convencer o homem a mudar de ideia, de argumento. Não é verdade? Esse é o período antes do dilúvio, né? Período antediluviano. E essa é a maneira como Deus fala até hoje também na consciência das pessoas sem Deus, né, irmãos? Lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, nós vamos encontrar lá: e hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, como foi no dia da tentação no deserto. Tá bom? Então você vai encontrar essa referência lá em Hebreus. Se o Espírito Santo falar conosco, não endureça o vosso coração, como fizeram aquele povo de Deus lá no deserto, não é verdade? Então a gente vê que com o homem também, Deus continua falando na consciência. Mas naquela época, né, antediluviana, era muito claro essa maneira de Deus falar na consciência. Vocês lembram de Caim? Quando Deus fala com Caim, os dois ofertaram uma oferta para Deus, Caim e Abel. Os dois ofertaram uma oferta, mas aí Deus não aceitou a oferta de Caim. E aí Caim contrariou com aquilo e o seu coração estava perturbado e ele queria fazer algo ruim. Vocês lembram que Deus falou para ele não fazer? Caim,
Arrependa, porque senão vai vir coisa pior, vai vir mal pior na sua vida. Era o Espírito Santo falando na vida de Caim: Caim, arrependa, porque senão virá coisa pior. E aí eu e você sabemos o que aconteceu. Caim endureceu o seu coração, não ouviu o Espírito Santo de Deus o alertando, o conduzindo, e o que ele fez? Matou o seu irmão Abel. E com aquilo, ele então saiu, foi expulso e foi fundar uma nova civilização por ele mesmo, resistindo ao Espírito Santo. E a Bíblia nos revela que ele é do maligno. A Bíblia vai nos revelar, que ele é do maligno. Então, irmãos, essa era uma maneira de Deus falar nesse período do Antigo Testamento. Mas qual que era a outra maneira que Deus falava, além de falar na consciência? Deus falava também através de profetas. É o que está aí no 2.2, não é isso? A ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Deus falava pela consciência, mas Deus falava através de profetas. O que era um profeta? Um porta-voz. Deus falava com o profeta, através do Espírito Santo, e aí o profeta anunciava ao povo. E aí nós temos, quais profetas? Nós temos, quero citar alguns exemplos. Enoque, por exemplo. Enoque foi um profeta, ele profetizou na sua época. Pastor, onde está registrado que Enoque é um profeta? Eu sabia que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si, mas onde está registrado? Lá em Judas, verso 14 e verso 15, fala de que Judas, na sua época, para a sua geração, ele profetizou para aquele povo daquela época, e ele dizia: olha, o Senhor virá nas nuvens, o Senhor virá com suas miríades, com seus exércitos, e ele virá para exercer juízo, arrependam-se, ele virá para exercer juízo contra aqueles que foram maus nas suas ações, nas suas palavras. O irmão colocou aí, você depois se quiser comparar e ler aí o que eu estou dizendo. Estou resumindo aqui só para nós ganhar tempo. Pode ler, varão, você quer ler o versículo todo? Pode ler. Eu vi lá, mas os irmãos podem acompanhar aí o versículo. A gente cita aqui só para ganhar um tempinho, mas os irmãos depois se quiserem ler também, pode estar lendo, Pode, Então tá bom. O irmão está dizendo aqui, se a gente quiser pedir para ler, pode pedir, Então, meus irmãos, é isso aí. Judas, na sua época, ele foi um profeta para a sua geração. Ele profetizou a respeito do Senhor voltando com os anjos, e que o Senhor exerceria juízo, e era para que as pessoas, pelas suas palavras, pelas suas ações, se eles não mudassem, inclusive lá em Judas, você vai ver, o irmão colocou ali, que depois ele especifica quais foram as palavras, ele especifica até para falar com a geração da sua época ali, o livro, a epístola de Judas. Amém, meus queridos irmãos? Então, meus irmãos, lá em Hebreus 11:5, a respeito de Enoque, diz que o testemunho de Enoque agradou a Deus, porque Enoque pregou para aquela geração de pessoas incrédulas, que não cria, e o testemunho de Enoque agradou a Deus, de tal maneira que Deus levou Enoque para si, ele foi arrebatado. Amém, meus irmãos? Mas antes de ser arrebatado, Enoque gerou um filho. Alguém sabe o nome do filho de Enoque? Só para me ajudar aí. Só para me ajudar, os irmãos. Filho de Enoque. Eu vou falar uma coisa aqui, que todo mundo vai saber quem é. Qual foi o homem que mais viveu sobre a terra? Matusalém, filho do Enoque. 900, eu acho que, se eu não me engano, 968. Acho que 969? 969. Então, ele mais viveu. E eu não sei se os irmãos sabem, mas Enoque, enquanto ele profetizava para aquela geração que Deus ia exercer juízo, ele falava: olha, Deus deu um sinal, meu filho vai nascer, e quando meu filho morrer, virá o juízo de Deus sobre a terra. Os irmãos sabiam disso? Por isso foi o homem que mais viveu sobre a terra,
Sabe por quê? Deus demorando a misericórdia dele sobre aquela geração, para que aquela geração pudesse se arrepender. Às vezes tudo na Bíblia tem um sentido, né? Porque o homem que mais viveu na terra, porque como Enoque era um pregador do juízo de Deus, Deus aguardava o povo se arrepender, para não destruir a terra. Como o povo não se arrependeu, o que acontece? Veio o dilúvio sobre a terra. Quem foi poupado? Apenas Noé e mais 7 pessoas, 7 vidas. Quando Matusalém morre, vem o dilúvio sobre a terra, irmãos. Olha que interessante, tanto que a palavra de Deus é tremenda, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, irmão? Não, o Enoque a Bíblia vai dizer para nós o 7º, né? Ele é filho daquela geração, depois de Adão, o 7º, depois de Adão. Vai dizer para nós aí, em Hebreus mesmo, o texto que o irmão tinha colocado, 11:5, se quiser, está aberto aí, varão. Hebreus 11:5 fala para nós. Mas não é o Caim, irmão de Abel, tá? Porque ele é o 7º depois de Adão. Olha aqui, está aqui o versículo, ó. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. O 4, o versículo 4. Pode voltar o versículo 4 aí, que aí fala: pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, né? O 4, o 5, não fala, aqui no Hebreus não falou, né, que ele era o 7º, né? O 5, não falou, mas nós podemos encontrar, não falou o 11:5? Nós podemos encontrar, não é filho de Caim, viu, varão? O Caim, irmão do Abel. Hã? Isso, aí 11:5. No Hebreus não fala, né, que ele era o 7º, mas lá em Gênesis, você pode ir lá em Gênesis 5, você vai encontrar a referência sobre Enoque, né? Vamos ler lá, genealogia de Sete, né? Lá em Gênesis vai dizer, né? Esse é o livro das gerações de Adão, né? Adão viveu 130 anos, e aí gerou 7, e viveu 705 anos, gerou Enos. Enos, depois de Enos vem Cainã, né? E Cainã morreu, e Cainã gerou a Malael. Cainã gerou a Malael, que esse gerou filhos e filhos, e no verso 25, não, antes, né? Antes, verso 18. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Jared, então tem nada a ver com Caim, né? Caim, ele foi fundar uma outra cidade, uma outra geração, tá? Depois aí só encontra os filhos de Caim, mas não é filho de Enoque, não é filho de Caim, de Jared, né? Então, os irmãos viram aí, verso 18. Portanto, irmãos, continuando, para que os irmãos vejam, nós estamos falando dos profetas, falamos aqui primeiro de Noé, depois nós vamos falar, além do outro profeta, além de Enoque, né? Noé, depois dos tempos de Noé veio o dilúvio. Noé, o pregoeiro da justiça. Noé pregou quantos anos? Ele pregou como profeta 100 anos para a sua geração. Ele começou, Deus chamou Noé com 500 anos, e ele prega 100 anos, com 600 anos vem o dilúvio, né? Vem o dilúvio sobre a terra, tá? Veja que, lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz que, tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras no Antigo Testamento, lá em Hebreus 11, 1, né, agora nos últimos dias ele fala conosco através dos filhos. Mas como que era que os profetas falavam? Lá em Atos 28, 25, vai dizer para nós, bem que falou o Espírito Santo através do profeta
Isaías, né? Tá aí, o irmão colocou Atos 28, 25, né? Bem falou lá no finalzinho, ó, do texto, Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Então, o que é que nós estamos tratando aqui? De que maneira o Espírito Santo falava no Antigo Testamento? Primeiro, pela consciência. Segundo, através dos profetas. E como que os profetas falavam? Eles recebiam do Espírito Santo a palavra, né? Mas a grande pergunta é essa, irmãos, que é o que define essa lição de hoje, nessa manhã, né? O que define, para que não tenha dúvida. De que maneira que o Espírito Santo falava através dos profetas? Será que o Espírito Santo habitava nos profetas? Essa é a pergunta que nós precisamos entender. De que maneira o Espírito Santo fazia no Antigo Testamento? Ele não habitava nos profetas. O Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas, tá? E trazia ali a palavra de Deus. E de que maneira que era que Deus falava com os profetas? Através de sonhos, visões e de palavras anunciadas. Era assim que o Espírito Santo de Deus falava com os profetas. Por que, pastor Aneir, que o Espírito Santo não habitava nos profetas? Por causa de quê, irmãos? Do pecado, tá? Alguém soprou ali, por causa do pecado. O que é que diz o texto lá de Isaías 59, 2? Porque os vossos pecados faz divisão entre Deus e o homem. Amém? Olha lá, ó. Mas as vossas iniquidades, né? Que é pecado, né? Os vossos iniquidades, perversões, né? Fazem divisão entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele não poderia morar no homem, no ser humano. Ele vinha, visitava, e ele ficava por um tempo, fazendo aquela obra determinada, com os profetas, mas ele não morava no homem. Isso é muito importante, porque se você for ver estudo reformado, de evangélicos reformados, a maioria deles, pensam que o Espírito Santo no Antigo Testamento habitava no homem como habita hoje, tá, irmão? Isso é importante, nós assembleianos, pentecostais, com a doutrina, da maneira que enxergamos, tá? Nós enxergamos assim, nós estamos estudando aqui a teologia pentecostal. Isso é importante nós definirmos isso, porque o Espírito Santo, ele vinha, né, e visitava ali com objetivos específicos, né? Era assim que o Espírito Santo atuava. Foi em Enoque, como nós citamos aqui. Eu falei que ia citar só alguns, porque o tempo não dá. Foi em Enoque, foi em Noé, foi nos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não é verdade, irmãos? Tão interessante, um exemplo muito legal é o de Ezequiel. A Bíblia vai revelar para nós, lá em Ezequiel 3, o verso 26 e o 27, vai revelar para nós que o profeta Ezequiel, ele era mudo, ele não falava. Olha que interessante, ele falava só quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Ó, o irmão colocou aí, vocês querem ver o versículo? Vamos lá. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque é casa rebelde são eles. O verso 27, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Olha só o que Deus fez com o profeta, irmãos. Ele ficou mudo, e ele só falava quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Olha que coisa maravilhosa. É um exemplo muito legal, né? A maneira como Deus falava aqui com os profetas, né? Então a gente observa, lá em Números, capítulo 12, versos 6 a 8, pastor, era então visões, sonhos, palavra anunciada? Quem fala para nós isso é o próprio Deus. Lá em Números 12, 6 a 8, né? O irmão está até colocando, como ele está muito rápido, né? Vamos ler o versículo, ele está rapidão, né? Às vezes lá na igreja, os nossos irmãos não é rápido, aí eu só cito o texto só para os irmãos compararem. E disse, ouvi agora minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Pode passar, varão. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha
casa. O próximo versículo: boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? É uma pergunta aí, né? Esse é o contexto, os irmãos sabem, de murmuração contra a liderança, mas aí Deus falando: olha, com os outros profetas, é em visões, é em sonhos, ou de uma palavra anunciada, mas com Moisés eu falo diretamente, boca a boca falo com ele, né, meus irmãos? E é tão interessante, pastor, pode falar, pastor Juvenil. É interessante aí que Miriam, né, e Arão é que estava comentando a respeito de Moisés, né, a respeito do casamento dele. Aí começou a murmurar. E a igreja hoje também perde muita coisa por causa de murmuração. Quer dizer, hoje não é aquela murmuração de passado, mas de hoje, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico e tal, começa a murmurar. Quer dizer, é diferente daquela lá, porque estava murmurando contra o ungido de Deus. Aí é diferente. Amém. Glória a Deus. Então, pastor, muito bem, né, irmãos, esse contexto aí, para frisar mais ainda o que nós estamos falando. Irmãos, é interessante, então, que com os profetas, Deus falava pelo Espírito Santo dessa maneira, com Moisés. Moisés era a exceção. Tanto é que a Bíblia vai revelar lá em Deuteronômio 18, 15 e 16, que viria, depois de Moisés, um outro profeta igual a Moisés, né, igual a Moisés, que falaria de Deus, diretamente de Deus e com Deus. O irmão também colocou rápido aí, ó: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvirás. Pode passar. Conforme tudo o que pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. O próximo versículo: então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram, né? Somente esse versículo aí. Então você observa que o Senhor deixou a promessa que depois de Moisés surgiria um outro profeta que falaria igual a Moisés com o povo diretamente, como sendo voz de Deus. E quem foi esse profeta? Jesus Cristo, tá, irmãos? Depois de Moisés, apenas Jesus Cristo veio sendo o profeta que falou diretamente de Deus, né? O Senhor Jesus veio a esse mundo e ele então pôde falar de maneira direta para conosco também. Meus irmãos, então a gente viu aí os profetas, e aí agora Deus na revista também fala que Deus falava com o Espírito Santo de maneira peculiar na vida de alguns com objetivos, Zé de Souza. Por exemplo, os artesões, né, o 2.1, né, diz aí Bezalel e a Oliabe. É interessante que eles não fizeram faculdades, né? Não fizeram faculdades, Zé de Souza, e Deus, pelo seu Espírito, os capacitou. Irmãos, esses homens foram responsáveis por fazer aquela ornamentação do tabernáculo, do templo. Vocês viram tanto que aquelas ornamentações, aquele candelabro, né, aquela arca, aqueles utensílios, né? O tanto que é lindo e maravilhoso. Os irmãos já devem ter estudado aqui o tabernáculo na sua essência, as cortinas, né, todo aquele detalhamento ali do templo, que coisa linda e maravilhosa. Como que eles conseguiram fazer aquilo sem curso nenhum? A Bíblia responde para nós, através da unção do Espírito de Deus, que veio capacitá-los para que pudessem fazer essa obra de artesão, obra maravilhosa, não é verdade? Mas nós temos também, na palavra de Deus, várias outras coisas, onde o Espírito Santo vinha sobre a vida de pessoas, os capacitando para fazer alguma coisa. José, por exemplo, no Egito. Os irmãos podem me citar quais são as habilidades de José? O que vocês acham que José tinha, que são habilidades que hoje, para o nosso tempo, faz falta nas nossas igrejas, na nossa época, com o nosso povo, na minha vida e na sua vida? Quais são as habilidades de José, irmãos, que vocês podem citar aqui nessa manhã? Os irmãos, para me ajudar. José, né? Ouvir. José do Egito. José que estava no Egito, que ele não é de lá, né?
Sofia? Um ouvir, né? Alguém mais pode me destacar outra? Administrador, olha que bênção. E lá nos dons fala do dom de administrar, hein? Nos dons do Espírito Santo, ele tinha esse dom de administrar, né? Mais alguém pode citar outro dom de José? Obediência, né? José, obediência. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tantos dons que nós trazemos, né, pastor Juvenil? Humilde. Ninguém gosta de falar disso aí, né? Porque ser humilde é parecer com Jesus. E a humildade dele é tanta que ele tem no seu coração o perdão, né, pastor Juvenil? Que depois ele perdoa os seus irmãos, não só os seus irmãos, mas ele perdoa Potifar, né? Que o jogou na prisão. Na verdade, irmãos, olha só, ele foi perdoando todos aqueles que foram esquecendo dele, aquele homem, né, que ele tirou ali da prisão, né, porque teve ali o padeiro e o copeiro que interpretou o sonho de José e depois se esqueceu de José, e mesmo assim ele perdoou pelo esquecimento dele. Então José era um homem que, o rei Faraó, ele fala que José, quando José fala assim, ó, coloca alguém para ser governador, que tenha sabedoria. E aí você pode citar esse outro dom que tinha na vida dele, sabedoria, né? Outro dom, o faraó vai dizer assim, ele era ajuizado. O que é ajuizado? Ajuizado é mais ou menos aquilo que o irmão Absen falou. Você tem a capacidade de ouvir o outro e você discerne. Qual que é um dos dons que nós temos? Na revista vai falar sobre os dons. Discernimento do Espírito. José tinha o dom de discernir, porque ele ouvia, como o irmão falou aqui, ele sabia discernir o certo e o errado, ele sabia discernir para poder fazer uma boa administração e uma boa governança, né? Alguém está pedindo para falar? Aí, ó, que nós esquecemos, né? Pastor Aneir, é interessante, José é um tipo de Cristo, porque, imagina bem, ele lá no cárcere, quando esses sonhos, o sonho das duas personagens, o padeiro e o copeiro, ele falou que o padeiro ia morrer, e o copeiro ia viver. Ele pediu, ó, menciona meu nome lá, fala meu nome lá. O homem é mau. Aí quando o negócio apertou, que sabia que ele também ia morrer junto com os sábios e entendidos, o rei ia mandar matar todo mundo, disse, eu lembro lá na prisão e tal. Aí que ele lembrou, a hora que acabou o recurso humano, aí entrou a providência de Deus. Glória a Jesus, né? Irmãos, o irmão quer falar, irmão? Verdade, ele teve esse discernimento, né, irmão Zé Iraci, de entender o tempo de Deus na vida dele, esse discernimento. Por isso ele não sabia que não era Potifar que estava jogando ele na prisão, não eram os irmãos que venderam ele para o Egito, não era o homem que esqueceu, mas ele sabia que era tempo de Deus, ele sabia que era a mão de Deus. Então isso tudo é uma capacidade que ele tem, né? Hoje que nós precisamos na obra de Deus atualmente. Amém, meus irmãos? Se nós for falar de José, vocês viram que já deu um estudo bíblico aqui, né, pastor Juvenil? José, mas quantos homens nós poderíamos citar que receberam o Espírito Santo de Deus e foram homens capazes, né, no seu tempo, de fazer coisas maravilhosas, né? Poderíamos citar Moisés, eu nem vou falar os detalhes de Moisés, mas todo mundo sabe, Josué, Gideão, Sansão. E é tão interessante que Sansão, ele é o contrário de Gideão, enquanto que na vida de Gideão, Deus teve que mudar o caráter dele. Gideão era um cara medroso, né? E ele veio a se tornar um cara corajoso. Vocês lembram lá Gideão em seus 300? Quando Deus falou assim, olha, você vai, tá um grupo de pessoas aí, mas para vencer essa batalha, tá muita gente. E foi o povo indo embora, ficou só Gideão e os seus 300. E ele ficou entre aqueles que não foi embora. Mas Gideão, no começo, se você for olhar, ele era covarde. Olha o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, quando vem na vida de minha e sua, o Espírito Santo faz de nós, que somos covardes, vamos dizer assim, corajosos para lutar para o reino de Deus, né? Poderíamos citar tantos aqui, né, irmãos? Os reis, né? O 2.3 fala aí dos reis, Samuel, Davi,
O tempo não dá, irmãos, a escola é pequena, né? Mas são homens que o Espírito Santo de Deus é que usou esses homens de maneira especial. E para isso, eu quero partir aqui para o tópico 3, irmãos, que eu preciso estar partindo para o encerramento, tá? Eu quero partir para o tópico 3 com vocês, e aí no tópico 3 a gente vai falar do Espírito Santo nos Evangelhos, né? Espírito Santo nos Evangelhos, tá? Aí a gente, para começar e concluir essa lição, eu gostaria que vocês não esquecessem, os irmãos já devem ter ouvido, muitos pregadores gostam de usar, professores, uma alegoria que tem lá no Antigo Testamento, que você vai entender essa lição de hoje. Aquela alegoria, vocês lembram quando Noé, depois do dilúvio, ele está dentro da arca, e a arca fica ali nas águas por muito tempo. Quando para de chover, a arca, ela fica ali naquele monte, né, Ararat, e ela aterriza ali, né, para ali naquele lugar, no monte Ararat, e os irmãos lembram que primeiro Noé, ele lança um corvo, esse corvo vai e volta, e não tem a ação que ele queria. Depois Noé lança uma pomba, né? Vocês lembram que ele fez isso por quantas vezes? 3 vezes ele lançou a pomba. Da primeira vez que ele lança a pomba, você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 8, do versículo 9 ao 12, essa alegoria que a gente está usando aqui para os irmãos, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 9 ao 12, você vai ver que da primeira vez que ele lança essa pomba, o que acontece? A pomba vai, e como ela não encontra lugar para pousar, ela volta. Isso aqui está tipificando o quê? Como que era o Espírito Santo no Antigo Testamento, como que era o Espírito Santo antes de Jesus. O Espírito Santo, ele vinha, né, ele apenas agia na vida de pessoas, mas ele vinha e não morava ali, ele não pousava nas pessoas, ele voltava. O Espírito Santo de Deus não habitava no ser humano, né? Essa alegoria ela é muito interessante nesse aspecto aqui. Essa foi a primeira vez que Noé lançou essa pomba. Pode completar aí, pode completar. Aí o irmão disse que a outra manifestação lá no batismo de Jesus, a segunda, né? A segunda manifestação da pomba, que ela foi lançada, e aí ela pegou um raminho de oliveira, e ela volta novamente para Noé. Daqui a pouco a gente vai falar dessa, mas vamos na sequência aí. Então vocês observam que o Espírito Santo, antes de Jesus, a atuação do Espírito Santo era limitada. Por que era limitada, irmãos, a atuação do Espírito Santo? Por causa do pecado. O Espírito Santo não podia agir mais na vida do homem na terra por causa do pecado, tá bom? Até que, como nós vimos aqui, nós paramos que com Moisés Deus falava diretamente, né? Com Moisés Deus falava diretamente. Moisés foi uma exceção, depois de Moisés apenas Jesus. Então quando veio Jesus, né, como diz lá em Isaías 11, do versículo 1 ao 3, do tronco de Jessé nascerá um rebento, né? Jesus inicia o seu ministério, como diz o nosso irmão Toninho, ele citando que o Espírito Santo veio sobre Jesus, lá no Jordão, e desceu sobre Jesus, ali naquele dia que Jesus foi batizado por João Batista. E os irmãos lembram que João Batista testifica que ele viu o Espírito Santo repousar sobre Jesus, tá? Em Jesus, o Espírito Santo achou lugar. Lá em Isaías 11, depois os irmãos lê lá em Isaías 11, é interessante que fala de 7 espíritos. Quem percebeu aí? 7 espíritos. Espírito do Senhor é um, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor. 7 espíritos. Ah, o Espírito Santo é 7? Não, é o Espírito Santo na sua plenitude. Por isso que lá em Apocalipse também usa essa relação do 7, né? Porque o Espírito Santo na sua plenitude veio sobre Jesus naquele dia do batismo ali no Jordão, de tal maneira que depois que veio sobre Jesus, Jesus saiu para o seu ministério. Diz que lá em Lucas, né, vai revelar que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao
deserto. Amém, irmãos? Lucas 4, versículo 1, tá? Porque Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo e ele realizou obras, milagres, sinais e maravilhas pelo Espírito Santo. Sabe quando Jesus falou para mim e para você que nós faríamos obras maiores do que as de Jesus? Por que Jesus falou isso? Porque as obras e milagres, sinais que Jesus fez, não foi porque ele era Deus, e nem porque ele era o Cristo divino. Jesus, as obras, milagres e sinais que ele fez no poder do Espírito Santo. É por isso que ele diz: vocês farão obras maiores do que eu. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem limitação, meus irmãos. O Espírito Santo não tem limitação. Então, em nome, de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos fazer obras maiores do que Jesus, porque não há limitação para o poder do Espírito Santo. Se Jesus tivesse feito milagres, sinais, porque ele era Deus aqui na terra, nós não poderíamos fazer as obras que Jesus fez. Ele só falou que nós vamos fazer porque ele fez no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Daí, nessa segunda vez que Noé então lança a pomba, ela vem, pega o galinho de oliveira e leva, foi porque esse galinho de oliveira no bico e a pombinha não deixa. Ela podia ir lá pegar e jogar fora, mas ela não deixa momento nenhum. Por quê? Porque a pombinha representando o Espírito Santo significa: eu estarei no ministério do Messias durante todo o tempo da sua vida e vou trazê-la de volta na ressurreição no céu. Aonde Jesus está hoje? À direita de Deus, porque o Espírito Santo na ressurreição conduziu o nosso mestre à direita de Deus. Amém, irmãos? E aí acontece o que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 23. O que acontece? Hoje, por causa de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 23, o texto diz o quê? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, o véu foi rasgado e foi aberto um novo e vivo caminho. Para quê? Para que nós possamos nos aproximar de quem? De Deus. Foi tirado o pecado que fazia a separação entre o homem e Deus pelo sangue de Jesus. E o que é possível agora? O que é possível acontecer para aquele que crê? Amém? Aquele que crê. O Espírito Santo, ele vem repousar aonde? No meu e no seu coração. Amém? Quem crê em Jesus aqui nessa manhã pode levantar a mão e dizer: eu creio em Jesus. Jesus disse lá em João 14, verso 25 e 26: tenho dito isso estando convosco, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará e fará lembrar tudo que vos disse. Verso 16 e 17: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 7, 37 a 39 diz o texto: no último dia da festa, exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber, pois até o momento não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Amém, meus irmãos? Então, quando os discípulos estavam com Jesus aqui na terra, fazendo aquele chamado que Jesus fez durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, os discípulos não tinham o quê? O Espírito Santo. Viu, irmãos? É por isso que é muito interessante alguém falar dos discípulos e usar os discípulos como referência para nós como igreja. Os discípulos, durante o ministério de Jesus, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, eles eram como pessoas do Antigo Testamento.
Então, nos evangelhos, que é o tópico 3 que nós estamos estudando, os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aonde que eles recebem? Aonde que eles recebem o Espírito Santo? Lá em João, capítulo 20, verso 22, tá? 20 e 22, olha só. Não sei se o irmão vai colocar, se não colocar eu vou ler aqui. Soprou e disse: receba o Espírito Santo. Amém? Pastor, que dia que foi isso? Vê o verso 19, irmãos. Volta para o verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Então, onde que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo? No primeiro dia da semana, era um domingo, era o dia da ressurreição. Foi ali que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus, que agora habita em mim, habita em você, e nós somos o que agora, irmãos? Morada do Espírito Santo de Deus, amém? Ele habita em cada crente que crê em Jesus e foi lavado pelo sangue de Jesus, amém, meus irmãos? Esse aqui é o Espírito Santo morando como morada, habitando na nossa vida, tá? Eles ainda iam receber a visita do Espírito Santo, os capacitando para obras específicas e os dando coragem, que vai ser para a lição que vem, tá? Eles ainda receberiam esse revestimento do Espírito Santo de poder. A lição de número 4 vai tratar sobre isso. A lição de número 3 está tratando como era o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento e nos Evangelhos, na vida dos discípulos, e era só na vida dos discípulos. Aqui na revista vai citar na vida de Isabel, na vida de Maria, na vida de quem mais, irmãos? Lá de Zacarias, né? Zacarias, quando pegou ali Jesus, todos estes, Ana, né, pastor? Juvenil, Ana viúva, todos estes no Evangelho, irmãos, ainda não tinham recebido a plenitude, a morada do Espírito Santo nos seus corações. Hoje, nós somos aquilo que Paulo vai dizer. Eu vou terminar o meu texto justamente com esses versículos aqui. O senhor quer fazer uma pergunta, varão? Isso, é o revestimento, tá? O revestimento de poder, tá? Esse é o revestimento, e é João 16:7, que diz isso aí que você falou. Olha o que Jesus diz: eu preciso ir, caso contrário, ele não virá, tá? Quando vier, quando o Espírito Santo vier, o que ele vai fazer? Na minha vida e na sua vida? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá bom, irmãos? Então o Espírito Santo vai vir no Pentecoste, ele vai vir nesse novo momento na minha e na sua vida, irmãos. É isso que a igreja pentecostal crê, é assim que nós acreditamos. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo hoje, por crer em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Por causa da morte de Jesus. O pecado é tirado das nossas vidas. O pecado é tirado por causa que nós somos bons? Não, porque Jesus pagou o preço da obra dele expiatória lá na cruz, nos limpou, e por sermos limpos, hoje o Espírito Santo pode habitar dentro do meu e do seu coração, amém? E aí depois vem o revestimento, que é o texto aqui de João 16:7. E por que o Espírito Santo vem nos revestir? Para que nós possamos resistir o maligno, né? A Bíblia vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Por isso que hoje o mal não domina, Satanás não tem domínio na sua amplitude. Por causa de quê, irmãos? Por causa que nós somos resistência para a ação do inimigo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o iníquo, o mal, ele opera, né? Mas existe um que o resiste, né? Existe um que o resiste. Esse é o corpo, a igreja, a morada do Espírito Santo na terra. Nós que temos o Espírito Santo, resistimos o mal. O irmão colocou ali, ó, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem vai ser tirado? Quando a igreja for arrebatada. Hoje o Espírito Santo está onde? Habita no crente, no corpo de Cristo, na igreja. É esse corpo de Cristo, a igreja, que prega o Evangelho. Nós pregamos qual Evangelho?
pregamos o Evangelho do Senhor, onde a ação do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Deus vai usar quem? Eu e você, para resistirmos o império das trevas. Amém, meus irmãos? Portanto, com essas duas unções, respondendo a pergunta do irmão, com esses dois poderes, o Espírito Santo habitando no nosso coração, e com o revestimento, é por isso que Jesus deu aquela ordem para os discípulos, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, para que depois vocês vão, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, para eles aguardarem. Eles tinham o Espírito Santo, mas eles ainda receberiam o quê? A unção capacitadora. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então é isso aí, meus queridos irmãos. Da terceira vez, naquela alegoria lá de Gênesis, capítulo 8, quando Noé solta a pomba, ele soltou a primeira, ela foi e voltou, não trouxe nada. A segunda, ela foi e voltou e trouxe o raminho de oliveira. A terceira, a pomba não voltou mais, porque nessa alegoria o Espírito Santo veio, e ele está até hoje na vida da igreja, e ele só vai embora quando nós formos arrebatados. Pastor, e quando nós somos arrebatados, o Espírito Santo não atuará mais no mundo? Atuará, mas de que maneira? Como era no Antigo Testamento, tá, irmãos? Ele virá de forma pontual na vida de profetas e na vida daqueles a qual ele quer usar. Pelo menos duas referências nós temos em Apocalipse: os 144.000, que são judeus, que receberão esse poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho e ser sacerdote no reino aqui durante a grande tribulação, e também as duas testemunhas. Nós encontramos as referências em Apocalipse, pelo menos essas referências da maneira como o Espírito Santo vai continuar atuando, tá bom? Mas enquanto a igreja não é arrebatada, o Espírito Santo está em mim e em você. Lá em Efésios 2:22, sois edificados casa para a morada de Deus, está aí, no qual também sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Lá em 1 Coríntios 6:19 também diz: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e não sois de vós mesmos? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz aí. O que o nosso corpo é? Templo do Espírito Santo. Tem alguém aí que o Espírito Santo mora na sua vida? Você é morada do Senhor? Amém, irmãos? Somos morada do Espírito Santo, ele habita em nós. Amém, meus queridos irmãos? Que o Senhor em Cristo nos abençoe, tá? Apocalipse 22:17 diz ali que o Espírito Santo de Deus, ele anseia, por levar a noiva dele para encontrar com o noivo, tá? Olha só, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouvem, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, meus irmãos? Vocês lembram quando Eliezer, aquele que ajudava ali Abraão, quando ele foi buscar Isaac, a Rebeca, a noiva, para Isaac, então Eliezer, ele faz esse papel do Espírito Santo. O Espírito Santo veio à terra para nos guiar, para nos capacitar, para fazer com que eu e você possamos ser conduzidos à salvação, nessa obra da salvação, nesse plano redentor. Hoje nós temos o Espírito Santo nos ajudando, nos auxiliando, para que possamos alcançar a nossa salvação, e o Espírito Santo e a noiva clama dizendo: vem, Senhor, e nos entrega para o nosso noivo Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Essa lição possa ficar no seu coração, como falou muito comigo, eu aprendi bastante nessa lição, tá? Seus irmãos aprenderam, eu também não sou diferente, né, Aldemiro? Também aprendi, tá, irmãos? Deus abençoe. Quero voltar para o irmão Ápice. Deus abençoe todos, tá? Pela oportunidade. Muito obrigado a todos, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Ney.